Você vai assistir a mais um vídeo do Veritatis Splendor. Mas antes, eu gostaria de fazer um pedido para você muito especial. Clique no sininho, das notificações, se inscreva em nosso canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo. Isso é muito importante para que possamos ter uma qualificação melhor dentro do YouTube e possamos alcançar mais almas para Deus e para o redil da única e verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já, muito obrigado. Fique com Deus. Cristo ou Pedro? Quem é a pedra? Para responder a esta pergunta, eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 13, que narra o seguinte. Chegando Jesus ao território de Cesaré de Filipe, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Note bem, Jesus afirma minha igreja, não minhas igrejas, no plural. E as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em conformidade com essa passagem, eu peço também que você abra lá no Evangelho de São João, no capítulo 1, a partir do verso 40, que narra o seguinte: André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Encontrou primeiramente Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Ele o conduziu a Jesus. Fitando-o, disse-lhe Jesus: Tu és Simão, o filho de João. Chamar-te-ás Cefas, que quer dizer pedra. Uma leitura cuidadosa em Mateus 16, a partir do verso 13, e do Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 40, deve mostrar, deixar claro, que o nosso Senhor Jesus Cristo estava se referindo à pedra que é Pedro, e não a si próprio. Jesus Cristo escolheu São Pedro, dentre os 12, para ser o governante da sua igreja. A palavra Pedro, em aramaico, quer dizer pedra. Inclusive, nosso Senhor estava seguindo uma prática oriental de alterar o nome de uma pessoa quando a mesma tinha uma grande missão ou mesmo vinha agora a operar em um novo ofício, uma nova função. Tanto que 2 anos depois, Jesus Cristo vem cumprir o que havia prometido. Ele altera o nome de Simão para Pedro, que é pedra. Certamente o nosso Senhor, dentro desse diálogo com São Pedro, ele não estava fazendo uma confusão gramatical quando ele se dirige a Pedro, dizendo: Pedro, tu és pedra. E aí muda em seguida: E sobre esta pedra que sou eu mesmo, edificarei minha igreja. E logo em seguida diz, retoma para Pedro: Eu te darei as chaves do reino dos céus, para que o que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado nos céus. Não faz sentido algum essa confusão gramatical nesse diálogo. A pedra ali, de fato, é Pedro, a qual Cristo, nosso Senhor, está edificando a sua igreja. Eu gostaria ainda de mencionar para os amigos 2 publicações protestantes, ditas evangélicas, de certo respeito. A primeira é uma Bíblia que foi editada recentemente pela editora Ragnus, essa editora protestante. Ela editou uma Bíblia de estudo chamada Bíblia Brasileira de Estudo. Se vocês abrirem a mesma, na página 1312, que é a edição que eu tenho, e essa Bíblia foi editada, inclusive, por um dos grandes exegetas brasileiros, que é o reverendo Luiz Saião. Vejam o que ele explica ou dá sua interpretação em relação a Mateus capítulo 16, o verso 18. Sobre esta pedra. Que pedra é essa sobre a qual Jesus promete edificar a sua igreja? As principais interpretações são as seguintes. Então ele dá 3 interpretações. A primeira: a pedra
é a confissão de Pedro: tu és o Cristo. A segunda é: a pedra é o próprio Jesus, conforme Pedro mais tarde ensina. E a terceira explicação é: a pedra é Pedro, como representante dos apóstolos, que juntamente com os profetas constitui o fundamento da igreja. Note como ele conclui essas três explicações aqui. A interpretação mais natural é a terceira, principalmente por causa de Efésios 2:20. E aí então ele até se justifica. Isso não significa em absoluto concordar com a posição católica romana, que vê Pedro como primeiro papa, e muito menos com a doutrina da infalibilidade papal. Tudo bem, ele pode até ainda não concordar com esse dogma, mas o fato é que, pelo menos nessa Bíblia aqui, nós vemos já um reconhecimento que não há nenhum tipo de malabarismo a ser feito, exceto reconhecer que a pedra a qual Cristo iria edificar sua igreja é Pedro. Por fim, eu gostaria de mencionar outra publicação de não menos respeito, editada inclusive pela editora Cultura Cristã, que é de linha bem reformada, que é um comentário de um grande exegeta protestante chamado William Hendricks, que também, ao comentar acerca de Mateus 16 e 18, ele nos dá a seguinte interpretação. Isso está na página 204 dessa minha edição. O significado é: você é Pedro, você é rocha. E sobre esta rocha, isto é, sobre você, Pedro, edificarei minha igreja. Nosso Senhor, falando em aramaico, provavelmente tenha dito: e eu disse a você, você é Kefa, e sobre esta Kefa edificarei minha igreja. Jesus, pois, está prometendo a Pedro que ele está para edificar sua igreja sobre ele. Eu aceito esse ponto de vista. Os protestantes mais sérios, que conhecem realmente da construção gramatical, estudando profundamente essas duas passagens, reconhecem que a igreja foi fundada sobre a pedra, e esta pedra é Pedro. Esperamos então que tenhamos respondido a pergunta que iniciamos o vídeo: Cristo ou Pedro? Quem é a pedra? Se inscreva, toque aí no sininho para você receber as notificações quando nós tivermos vídeos novos em nosso canal, e espero assim encontrá-los uma próxima oportunidade.